Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação, transformação, empreendedorismo e cases de sucesso, além de jornadas vitoriosas, para quem quer ir além das ideias, para as pessoas que querem inovar, pensar fora da caixa. E hoje, com um formato novo aqui na Rede TV Paraná. Uma alegria de estar aqui na Rede TV Paraná, com essa segunda fase do programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, a quem eu agradeço muito toda a diretoria do BRDE de ter acreditado, nessa ideia. E também do CREA Paraná, quem fiscaliza, cuida. Obrigado a toda a equipe do CREA, ao presidente e a toda a equipe que acreditou no nosso projeto. Eu sou Gilles Balbinotti e já te convido a seguir a gente nas redes sociais, acompanhar nosso canal no YouTube e no Spotify, porque lá tem muito mais conteúdo para você. A palavra que define o nosso episódio de hoje é reinvenção. E por isso estou aqui com o José Nascimento, a quem eu peço a liberdade de chamar Professor Nascimento, que é jornalista, educador corporativo, professor, palestrante, consultor, mentor e conselheiro empresarial. Uma história muito legal que ele vai contar pra gente. Ele é um ex-boia fria do sul do Paraná, que pela educação, pela coragem, pela fé, chegou à gerência e direção de grandes empresas como afiliadas da Globo e da Record. Autor dos livros Mundo 6.0, ele vai nos falar um pouquinho mais sobre essas experiências e esse livro que certamente traz muita inspiração. E Drones e Dinossauros. Esse é curioso, esse eu realmente estou bem curioso para saber o que ele trata. É um exemplo de reinvenção e adaptação ao futuro. Seja muito bem-vindo, José Nascimento. Se me permite chamar de professor Nascimento e também de aluno Nascimento. Tu me dizia aqui na preparação do programa que você é um eterno aluno, um eterno estagiário e está fazendo várias coisas nesse momento no sentido de buscar aquisição de conhecimento. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada na Rede TV Paraná e eu já te passo a palavra para que você fale um pouquinho mais quem é o José Nascimento e fale nesse primeiro bloco um pouco dessa tua jornada. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite que você me fez, muito obrigado a toda a equipe do Quebrando a Lâmpada. É uma honra estar conversando com você e com toda a sua audiência agora na Rede TV, Parabéns por esse trabalho, parabéns por esse espaço, Eu falo que espaços onde a gente debate, discute, traz informação a respeito dos temas da atualidade são muito importantes, E da forma com que você está fazendo. Olha, se tem uma palavra que me define é aprendiz. Eu, quando vou fazer aí as minhas palestras, as minhas aulas, o pessoal diz assim, olha, quer que a gente faça aí uma mini bio sua? Como você bem fez, muito obrigado. Eu digo assim, fique super à vontade, mas eu gosto de me apresentar com uma palavra, aprendiz. O Alvin Toffler, futurista, ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Você com toda certeza está vivendo isso, quem está nos acompanhando em casa também, Quantas coisas você aprendeu na sua vida, na sua jornada e teve que reaprender. Eu falo que eu tenho duas grandes paixões. A minha paixão primeira é a comunicação e depois a área da educação. Quando eu era criança, lá em Fernandes Pinheiro, no sul do Paraná, eu saía lá da Casa Escolar de Florestal e corria para a minha casa. Pegava o carvão do forno de açapão lá da Dona Maroca, ia pro fundo lá da nossa casa, num paiolzinho que tinha lá, e ia compartilhar conhecimento e alfabetizar a minha irmã Eliane, Hoje, para quem usa o quadro negro, nós estamos na era da educação digital, da educação pelas redes, do chamado EAD, enfim, uma revolução na educação.
falando também de Fernandes Pinheiro, né? A gente falava aqui um pouquinho sobre isso, especialmente da questão do aprendizado, né? Outra coisa, eu pedalei, Gires, 12 quilômetros da comunidade do Florestal, lá no sul do Paraná, até Irati, para fazer curso de datilografia no Senac. Que fantástico. ASDFG JH, né? KH. Hoje, naturalmente, que o pessoal já não digita como a gente, né? Às vezes o pessoal dessa geração chega do meu lado e diz assim, Nascimento, nossa, eu fico impressionado que você está conversando comigo e está digitando e está escrevendo coisas, né? Mas aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar até o futuro. Reaprender, reinvenção. No meu livro Mundo 6.0 eu falo muito sobre isso. Eu escrevi ele em meio à pandemia e provoquei as pessoas para essa necessidade da reinvenção. Imagine se eu tivesse ficado com a datilografia ou com a fotografia que eu aprendi na faculdade de jornalismo. Hoje, né, eu tenho que fazer o quê? Me reinventar. E você falou sobre o eterno aprendiz, o estudante. O que eu estou fazendo hoje? Eu estou estudando inteligência artificial, eu estou fazendo um curso da Fundação Dom Cabral sobre conselho de empresas. Por quê? Porque aquilo que eu estudei nas pós-graduações de gestão empresarial, aquilo que eu vivi nas empresas por onde eu passei, precisa ser retroalimentado. E esse reaprendizado passa, sim, pela educação formal, passa pelo network, pelo aprendizado entre nós, passa pela quantidade enorme de informação que nós temos no mundo digital. Então, a informação está aí, está à nossa disposição, e só não estuda, só não aprende quem não quer, né? Então, falei da minha primeira paixão, educação, e a outra paixão é a comunicação, né? Porque eu aprendi isso com o meu grande mentor, meu pai, seu Nelson Nascimento, um homem do 2º ano primário, mas que tinha uma comunicação muito especial. E recente, dando uma aula na pós-graduação da PUC Paraná, a minha disciplina lá é Media Training e Pitching, uma aluna me perguntou sobre os segredos da comunicação. Eu falei, a grande comunicação, ela acontece não com métodos, não com listas de dicas prontas. Ela acontece no diálogo, na conversa, na simplicidade e, acima de tudo, a grande comunicação, lição do meu pai, ela está no você saber ouvir as outras pessoas. Que bacana, várias lições já que você traz pra gente, obrigado. Essa última, ouvir as pessoas, escuta ativa, né? Não basta ouvir e fazer de conta que está ouvindo, é escutar ativamente o que o outro está falando. Precisamos fortalecer isso. É importante as mídias digitais, né, professor Nascimento? Porém, hoje as pessoas estão muito focadas, estão muito mais perto de quem está longe e longe de quem está perto, por conta das mídias sociais. Então esse é um ponto importante que tu traz, essa tua resiliência, essa coragem, essa força realmente de, né, sair de casa e com a sua bicicleta 12 quilômetros para estudar. Hoje as pessoas podem estudar em casa, né, com o seu celular, e ainda assim a gente tem uma geração que não quer estudar. Então esse é um ponto que eu quero explorar contigo na tua experiência. É importante você também mencionar o nome do seu pai. Eu fico muito feliz. Eu também lembro do meu pai, Gentil Balbinotti, falecido, né? E a minha mãe também, que mora em Pato Branco. Mas o meu pai, que mudou de cidade junto com o meu nono Félix. Por quê? Porque o meu nono queria que os filhos dele, no caso meu pai, estudassem. Olha a importância. Então a dificuldade lá do passado, que hoje não existe. Hoje não existe. Hoje basta querer. E querer é poder. Então, legal essa tua primeira fala, mostrando já essa tua jornada. E de novo agradecer a tua presença aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Falando de Quebrando a Lâmpada, fala um pouquinho como que foi esse ponto de virada. Tu falou um pouquinho, mas aquele momento que vem à tua memória, né, que você volta lá na tua história, né, anterior, e diz assim, opa, eu vou sair dessa situação que não e vou para uma situação diferente, vou para outra. Como que foi esse ponto de virada? O que te vem à mente? Porque isso vai inspirar muita gente que está assistindo e precisa desse ponto de virada para empreender, inovar e vencer. Legal. Coragem é uma palavra muito forte e nós precisamos ter coragem para avançar. A primeira coisa é ter o pé da situação, fazer uma radiografia de onde você está. E às vezes nos falta essa capacidade, né? Depois disso, tomada de decisão para dizer o seguinte, aonde eu estou
e para onde eu vou e como eu vou, né? E nesse sentido, eu tenho 2 filhos, a Mariana e o Daniel. E um dia eu dei um conselho para o Daniel de vida, né? E eu falei, Dani, o conselho de vida e as dicas de vida, humildemente o pai vai te dar. E eu pensei muito para falar isso para ele, está nos 5 dedos da mão. E ele começa com ter fé em Deus. Segundo, ser bom. Terceiro, ler livros, estudar bastante. Quarto, fazer amigos, fazer rede de contato, fazer network, não ter medo de pedir ajuda para outras pessoas e ajudar também, né? E o quinto, trabalhar muito. Bora repetir? Meio mania de professor, sim, né? Sim. Ter fé em Deus, ser bom, ler livros, fazer amigos e trabalhar bastante. Então, a primeira base para mim foi a fé, a espiritualidade. A segunda base foi a família. Olhando para o meu pai e para minha mãe, eu sempre tive, graças a Deus, palavras de encorajamento e incentivo, a despeito do cenário adverso, né? Eu morava numa casa muito simples. Eu falo que a gente não tinha banheiro lá, a gente tinha aquela casinha lá no fundo. Então, para você ver que era uma casa simples, a gente não tinha chuveiro, né? Para a gente dar risada um pouquinho, o banho era só no final de semana, né? E aí o que acontece? O ecossistema onde a gente estava, o máximo que as pessoas faziam era terminar a quarta série ou terminar o 1º grau, né? E aí como que você sai dali para um outro cenário? Observando pessoas que vão te inspirar, além de observar pessoas que vão te inspirar, fazendo a sua parte, né? Eu lembro que você falou sobre o quebrar a lâmpada, o ponto de virada. A grande quebrada de lâmpada que eu dei foi quando eu estava arrancando feijão lá na roça, literalmente arrancando feijão. E você sabe, você é do interior do Paraná, e quem está aí nos acompanhando sabe o quanto dói a coluna, né? O pessoal reclama hoje do home office, mas tudo certo, né? Mas você trabalhar o dia inteiro ali arrancando feijão. Hoje tudo isso é tecnificado, sim, colheitadeiras georreferenciadas, né? Até pra gente conectar com joystick, ar-condicionado, né? Na época não, arrancância de feijão, eles contratavam 30, 40 boias frias, a gente ia em cima do caminhão, literalmente, e chegava lá para arrancar o feijão, tá? E aí você ficava o dia todo ali agachado naquele trabalho. E no dia que eu saí, eu estava terminando o 2º grau, né? Lembram lá os 5 conselhos, e graças aos bons amigos que eu sempre tive, o pessoal falou, faz o vestibular, né? Eu queria fazer agronomia, daí no meio do caminho, a agronomia é integral, eu teria que trabalhar para sobreviver aonde eu fosse, e primeiro que eu achava que eu não ia passar também no vestibular, tá? Às vezes a gente tem essa síndrome ali. Sim. Mas o ponto de virada, de encorajamento, de impulso, né, forte, foi quando lá na roça eu falei para o meu feitor, falei, olha, eu queria folga hoje à tarde. E ele me olhou assim e falou, rapaz, por que você quer folga? Lá no interior a gente fala forga, né? Sim. Tá. Você é forgado? Que forga? Por que essa forga? Né? Por que você não quer vir trabalhar hoje? Vai perder dinheiro, não vai ganhar, né? E também não vai estar ali, né? Sim. Eu falei, olha, é que eu quero sair eu preciso ir fazer a inscrição do vestibular. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, isso não é para você. Isso aqui é só para o filho do Dr. Hoff, né? Que era o dono da fazenda onde a gente... Dono não, né? Ele era o gestor da fazenda onde nós estávamos. E os filhos deles, naturalmente, tinham feito agronomia, tinham feito engenharia e tal. E o olhar, né? Que aquilo realmente não era para nós. E não era mesmo na mente média das pessoas e às vezes até na nossa mente. Mas, de novo, com fé no coração, né? Com encorajamento da família, eu saí e fui fazer a inscrição do vestibular. Fui lá e fiz a inscrição. Esse rapaz encontrou o meu pai um senhor simples, como eu já te falei. Ele encontrou pro meu pai e mandou uma mensagem, né? Disse assim, teu pai vai fazer o vestibular? Falei, pois foi fazer. Meu pai todo feliz, né? Achou que ia ser de novo uma mensagem positiva. Ele falou, eu não vou usar o termo, né? Ele falou, seu pai vai virar um maconheiro lá e um mulherengo. Isso na cabeça de um cidadão simples e evangélico, imagine, né, como pegou. Resumo da história. Deus, em primeiro lugar, os amigos, a nossa força de vontade. Eu passei em 4º lugar no vestibular de jornalismo, não virei nenhuma das coisas, estudei bastante,
não mais do que muitas pessoas, mas eu acho que eu me dediquei, e às vezes a gente precisa, além de coragem, estar disponível, né? Existem 2 tipos de comportamento no ser humano, reativo e proativo. Sim. Né? Então, o quanto você vai ser reativo, né? O autor dos Hábitos de Pessoas Exponenciais, ele traz muito sobre isso. Às vezes a gente é reativo, não dá, não posso, não consigo, né? E às vezes esse tipo de mensagem gruda na gente. Não, o tipo de mensagem negativa que lançam a seu respeito, que jogam em cima de você, não podem fazer você parar, não podem fazer você paralisar. Tem que ser combustível para que você diga assim, eu vou pegar essa mensagem e vou provar que é possível, que eu consigo, com fé em Deus, com a ajuda das pessoas e com a minha força de vontade. Sim. Professor Nascimento, se me permite chamar Aprendiz Nascimento, vamos cunhar esse nome aqui, mas tu falou que tu é um eterno aprendiz. A gente está finalizando o primeiro bloco, muito bacana as suas inspirações para quem está nos assistindo, da força de vontade, de ter um propósito e de não cair no primeiro obstáculo, e de não ser também muito comandado pelos outros, né, que não apostaram em ti. Parabéns, e essa eu diria que foi uma das maiores folgas que tu teve, quando tu foi lá se inscrever no vestibular. Parabéns. Não só passei em 4º lugar no vestibular, que quando terminei a faculdade fui convidado para ser repórter e diretor de emissoras de televisão da Globo. Inclusive a gente vai no segundo bloco, está finalizando o primeiro, ver como é que foi essa jornada da tua formação e dessa tua já, digamos, esse empreendedorismo na área de comunicação. Não saia daí, porque a nossa conversa está muito bacana aqui com o nosso professor, nosso aprendiz Nascimento, só está esquentando, e o próximo bloco vem com muito mais ideias e provocações para você se reinventar. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. Esse programa que visa inspirar você a inovar, quebrar lâmpadas, transformar uma ideia no negócio e gerar nota fiscal e ser feliz. Esse é o principal de tudo. Estamos aqui hoje com o professor José Nascimento para ouvir a sua jornada. A jornada de liderança, de empreendedorismo, de reinvenção, de aprender, desaprender, voltar a aprender e o principal, de vencer. Antes de a gente voltar a falar com o professor, para falar um pouquinho mais aí sobre essa jornada dele na faculdade, pós-faculdade, durante a faculdade e o seu empreendedorismo na área da comunicação, queria trazer uma dica do livro que a gente tem feito nos programas. O livro do Jorge Gerdau, um empreendedor brasileiro que tive a honra de conhecer ele pessoalmente. Ele escreveu A Busca. Então dei uma olhada sobre esses aprendizados de uma jornada de inquietações e realizações. Um livro muito bacana que eu tive a honra de receber das mãos dele, onde ele fala de muita coisa bacana que ele procura inspirar cada um de nós. Ele fala de 23 pontos importantes, de 23 elementos importantes, vou falar de 2. O 23º, onde ele fala de amor. A importância do país, do mundo ser pacificado, de ser mais humano, de ter mais cuidado entre as pessoas. Ele fala também no seu oitavo critério, no 8º pilar, sobre a família. Ele fala no primeiro, que eu considero fantástico, sobre respeito. Então fica essa dica para você acompanhar, buscar esse livro do Jorge Gerdau, A Busca. Nós precisamos cada vez mais ler.
Quem ler mais vence na vida. Então a gente precisa desenvolver isso em todas as gerações. Professor e aprendiz Nascimento, então como é que foi essa jornada? Foi para a faculdade depois daquela folga importante que você teve, uma folga fantástica, e depois também como é que foi a sua jornada aí nesse empreendedorismo, se assim me permite chamar, da comunicação? Eu vou te fazer uma provocação e uma provocação para mim também, né? Quando você falou aprendiz, me veio o seguinte, talvez seja o nome do meu próximo livro. Aprendiz. Legal. Muito obrigado por quebrar essa lâmpada. Pô, que legal. Tenha como um marco esse dia aqui. Eu vou levar essa mensagem, né? Essa provocação para como é que a gente traz essa questão do aprendiz, talvez, num próximo trabalho. E serei embaixador desse livro, se tu me permitir. Muito obrigado, muito obrigado. Já tenho um compromisso aqui e eu quero muito você como embaixador. O nome do meu próximo livro vai ser Aprendiz. Muito bom pra gente trazer. E você falava do livro do Gerdau, uma história maravilhosa, sensacional. Vou ler também porque ele é inspirador. E ouvindo ali as dicas que ele trouxe, né, as 23 dicas, num dos meus livros, onde eu falo sobre o líder 7.0, eu trago 21 características desse líder exponencial e diferenciado. E nós precisamos ter pessoas que têm repertório, informação, como você disse na abertura do programa, foram e não tiveram medo do impossível, né? E realizaram coisas. Eu estou escrevendo 2 livros agora. Um deles conta a história do seu Luiz Amorim, um mecânico de tratores que tem, depois de 50 anos, uma grande empresa, a De Amorim, aqui em Curitiba. E outra história fantástica é do Flávio Brandalize, um dos fundadores da Perdigão e que começou o processo de exportação do frango brasileiro para outros países. Então, essas histórias, elas precisam ser contadas para quê? Para que a gente inspire outras pessoas. Em cima da sua pergunta tem uma frase, tem um trecho de um poema que diz o seguinte, que a vida é luta renhida, que os fracos abate, que os bravos, que os fortes só pode exaltar. Lutar é viver, viver é lutar. A jornada da vida é muito parecida com isso, né? E aí você vai dizer o seguinte, você passou no vestibular e tudo ficou fácil? Não, meu filho. Né? Eu tive que trabalhar das 6 da tarde às 3 da manhã, durante um longo período. Para quê? Para que eu começasse na profissão de jornalismo. Eu fui pastapeiro. Você que é um cara que lê o jornal impresso, né? Para quem não sabe, Pastap era o setor de montagem do jornal, um setor muito simples, mas eu precisava trabalhar para pagar as minhas contas. Quando eu cheguei em casa e falei para a mãe, eu arrumei um emprego, ela ficou feliz. Daí eu disse assim, eu vou trabalhar de madrugada, ela ficou desesperada. Falou, não pode, é muito perigoso. Eu falei, não, eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar. E aí fui. Só que chegou um período, Gilles, que eu não aguentava mais, ficou pesado. E aí eu voltei para casa num final de semana e falei, mãe, tá ficando difícil, tá complicado, né? Eu levava aquele resto de maionese, macarronada de domingo, aquele churrasquinho que sobrava e comia durante a semana, né? Mas tá difícil trabalhar, mãe. E ela me olhou e falou o seguinte, aguenta mais um pouquinho. Tá? Veja que são frases de fortaleza. Por quê? Porque ela sabia que se eu parasse de trabalhar, eu precisava pegar mais dinheirinho lá de casa e a gente não tinha. Tá? Então eles faziam o impossível para que eu continuasse estudando, mas naquele momento a frase que ela me deu, de novo, foi mais um ponto de virada e foi mais uma quebra de lâmpada. Se as coisas estão complicadas aí na sua vida, se elas estão difíceis na sua vida, aguenta mais um pouquinho. Fantástico, que mensagem poderosa essa, né? Ainda mais vindo da mãe, né? Ainda mais vindo da mãe. Hoje, né, aos 57 anos, eu trago essa frase para mim. A vida é luta renhida, que os fracos abate, né? E aguenta mais um pouquinho. Na nossa jornada, especialmente nos dias de hoje, né, de uma sociedade fluida, de uma agilidade, de uma rapidez, aonde a gente tem que se transformar, as nossas profissões, elas se transformam, né? Eu falo que eu sou formado em jornalismo de uma profissão que não existe mais, de uma área que está em decadência e que precisa passar por uma reinvenção. E o que eu tenho que fazer? Criar a minha profissão do futuro, criar a minha atividade que vai me levar aos próximos passos. E tudo isso passa por uma coisa chamada aprendizado, conhecimento,
compartilhamento, o entender desse mundo, né? Hoje eu reclamava há pouco tempo, né? Dizendo assim, a gente está na sociedade dos 140 caracteres do Twitter, né? Porque aquela informação rápida, ágil, gente, com a inteligência artificial, que ela é uma grande aliada das nossas empresas, dos nossos negócios, mas ela é uma inimiga voraz e feroz do conhecimento e da informação. Aquilo que eu lia na biblioteca da dona Altenirce J. Maschio, lá no Colégio São Vicente de Paulo, em Irati, os garotos de hoje não estão lendo. Aquilo que eu escrevia na redação da dona Lídia Roca, né, que eu tinha que fazer uma redação escrita, nós não estamos mais escrevendo. Não. E quando nós não lemos, quando nós não escrevemos, nós não temos repertório para debater, para discutir, para argumentar. E eu temo que essa sociedade super rápida e ágil da inteligência artificial crie, e já está sendo provado isso, uma geração de pessoas com baixa capacidade de refletir, de debater e especialmente de decidir. Os rumos nossos não podem ser decididos por outras pessoas. Nós temos que tomar a rédea da situação. Então, mais do que nunca, informação, conhecimento vai ser poder. Fala-se que os dados são o novo petróleo do planeta. É uma verdade. Mas dados sem processamento, sem capacidade de análise, de discussão, tem que gerar uma informação, né, professor? Vários pontos importantes que tu traz. Primeiro, um ponto que eu queria fazer, a gente pode conversar mais na sequência também, a IH precisa estar no comando da IA. Eu tenho dito isso, participei de painéis sobre IA, e a IA ela está me perdoe a palavra, emburrecendo as pessoas. Porque você criar, seja um e-mail, o que você pode ter uma ajuda da IA? Mas a inteligência humana tem que estar no comando. Então esse é um ponto importante, queria ouvir um pouquinho mais de você na sequência sobre esse tema. Outro ponto super importante que você comentou, e me remete a uma fala da Alba Torres, uma amiga minha de longa data, não sei se você conhece ela, professora fantástica, ela pernambucana, que está aqui há um bom tempo, ela fala, Gilles, tudo tem saída. E se não me engano foi a mãe dela que falou isso para ela. É similarmente de mãos dadas com... aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Bem rapidamente, quando eu não passei no primeiro vestibular, na Federal, e passei no segundo, liguei para minha mãe, um pouco triste, ela, meu filho, no próximo vestibular tu vai passar. A tua hora vai chegar. Palavras poderosas, isso empodera a gente. Então, várias informações que tu traz super importantes, essa questão das gerações, queria que você falasse um pouquinho também. Nós estamos vivendo 3 ou 4 gerações aqui, nós somos X, tem a Y, tem a Z, tem os millennial. Eu tenho um filho de 18 anos que está trabalhando e estudando, o Adrian, e ele fala, pai, tem vários colegas que não estão nem estudando nem trabalhando, alguns só estudando. Então, assim, como a gente trabalhar essa questão de mãos dadas, com a tua experiência da tua jornada, você enquanto jovem, essas diversas gerações, para que vençam. E daí, em seguida, não posso esquecer também de ouvir a tua jornada do empreendedorismo da comunicação. Fala um pouquinho da questão geracional. Eu sou um apaixonado pelos jovens e por essas gerações. Eu gosto de sentar com eles e aprender, ouvi-los sobre aquilo que eles estão construindo. E sou um positivista em relação a essas gerações. Eu acredito nas novas gerações. Quando vou dar aula, eu tenho um papel e uma necessidade de dizer, vai dar certo, vocês vão ser. Eu falo assim que eu não dou aula nas pós-graduações para assistentes, analistas, coordenadores. Eu dou aula para futuros diretores, para futuros presidentes de empresa, né? Então, de nós, a primeira coisa é acreditar. Parar de reclamar e dizer que essa geração é do neném, é do mimimi. Detalhe, nós também, nas nossas gerações, tivemos os nossos desafios, né? E, na verdade, o que a gente teve? Pessoas que nos encaminharam, nos orientaram, mentores que nos ajudaram. Então, o papel nosso para essa geração é dizer o seguinte, eu quero te ajudar, eu quero te mentorar, eu quero te ajudar a não cometer os erros que eu cometi e aproveitar o potencial que vocês têm, né, mental, comportamental, de formato de vida hiperconectada, hiperdigital, a ser, como você disse no início do teu programa, disruptivos do amanhã. Vamos ajudar a criar uma geração de talentos que fazem a diferença. Eu fico super orgulhoso quando eu vou fazer um treinamento, dar uma aula, fazer uma palestra, que eu encontro jovens que descolam
né? Como o seu filho, legal, né? Que você citou. Ele trabalha, uma alegria isso, né? Ele trabalha, e está estudando, né? Como eu vejo, graças a Deus, na minha casa, a Mariana com o mindset empreendedor, o Daniel com o mindset empreendedor, com um jeito de pensar. Então, assim, nós temos que fortalecer e ter a humildade, pela experiência que nós já temos, de descer um degrau abaixo e dizer assim: o que é que você pode me ensinar sobre as questões da sua área que eu não sei? Quando eu desço, eu crio um patamar de nivelamento. Então, se eu ficar gritando aqui de cima, ele não vai me ouvir e nós vamos ter conflitos. Viu? Na sua empresa, gestor de RH, gerente de área, CEO de companhia, se os Zs não estão te atendendo, é porque eu não estou sabendo comunicar, dialogar com essa geração. Crie canais de diálogo, de conversa, crie canais de relacionamento, crie a capacidade de descer nesse degrauzinho aqui e dizer assim: me ensine mais. Se no nivelamento não dá, seja humilde para descer um pouquinho mais, para dizer assim: me ajude. Aí você vai ver que esse talento da geração Z vai virar vai virar uma fera, vai ajudar a sua empresa, vai ajudar o seu negócio e vai ajudar toda a sociedade. Tem sim um potencial muito grande nessas gerações que a gente pode e deve explorar. Bacana, excelente mensagem. Finalizando o segundo bloco, esse é o caminho. Empoderar as pessoas, falar no mesmo nível e assim a gente empoderar. Cada um tem um potencial. Cada pessoa tem um potencial do seu jeito, da sua forma, no seu momento. Nós não podemos perder isso. Muito legal. Já já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras aqui com o professor e aprendiz Nascimento, que pode acender muitas luzes na sua cabeça. Fica por aí. O Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Bem-vindos, meus nobres, de volta ao Quebrando a Lâmpada. Esse programa que visa inspirar você a inovar, resolver problemas e vencer na vida. Conversamos sobre reinvenção pessoal, estamos falando aqui com o professor Nascimento sobre o poder das pessoas na inovação, no empreendedorismo. E agora a gente vai mergulhar, né, em estratégias práticas da tua jornada vencedora que tu teve enquanto empreendedor da área de comunicação, você que foi aí das equipes diretivas, né, de algumas emissoras de TV. Fala dessa tua jornada, professor Nascimento, para que essa sua jornada certamente, né, vai inspirar a nossa audiência. Legal. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é agradecer a Deus, né? E depois disso, agradecer as pessoas que me deram oportunidade, que me ajudaram, né? Tomara eu pudesse citar o nome de todas, mas eu sempre tive, eu digo o seguinte, que anjos na minha vida para me ajudar, para me incentivar, para acreditar. Mas junto com esses anjos e com a ajuda do divino, eu tive também que fazer a minha parte. Ao longo da minha carreira, eu nunca reclamei de fazer plantão no final de semana. Toda aquela jornada acumulada que ninguém queria fazer, não, deixa que eu faço. Todo aquele trabalho difícil, né? Às vezes a pessoa quer crescer lá na companhia, lá na empresa, e na primeira oportunidade que você tem, o chefe diz assim, olha, tem um serão, um trabalho extra para fazer, você é o primeiro a correr, porque você precisa fazer uma viagem. E eu dizia o seguinte, lema de escoteiro, pronto agora, né? Lema bíblico do Isaías, eis-me aqui, tô aqui, né? Sempre alerta aqui. Sempre alerta, fui escoteiro também, sempre alerta, né? E tá ali. Então, por quê? Porque é aí que vão olhar as suas chamadas soft skills que a gente fala tanto hoje em dia. Capacidades não técnicas. As empresas contratam pessoas por capacidades técnicas, formação, background, aquilo que você sabe fazer, mas demitem por competências comportamentais. Então, o quanto você tem sido proativo e não reativo, né? E eu comecei trabalhando nos jornais lá de madrugada, daí fui escalando, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu fui contratado por uma afiliada da TV Bandeirantes em Ponta Grossa. Ato contínuo, essa emissora foi comprada pela afiliada da RPC aqui no Paraná, e eu lembro que eu estava lá na redação,
E tudo que o pessoal não queria fazer, eu acabava fazendo. E às vezes você acha que ninguém está vendo. Primeiro, Deus sempre vê tudo. E tem um chefe de olho vivo que sempre está vendo. E aí um dia eu falei para o seu Rubens, olha, seu Rubens, que era o nosso diretor da área ali, eu quero fazer o teste de reportagem. Ele parou e olhou para mim, rapaz, tem uma outra coisa para você. Eu falei, o que é? Você quer ser chefe aqui? Eu tinha só 24 anos. E eu respondi para o seu Rubens, olha, eu não sei fazer, nunca fiz, né? Mas se vocês me ajudarem, eu estou à disposição, né? Sempre alerta e pronto agora. E aí eu tive uma série de pessoas que me ajudaram. Junto com essa busca de ajuda de outras pessoas, né? O que eu tive? Eu fui buscar conhecimento. Então, o jornalista não era muito dado a estudar gestão, eu fui estudar gestão e assumi, com 24 anos, a minha primeira posição de líder. 3 anos depois, essa emissora de Ponta Grossa produzia mais do que outras emissoras. Acabei sendo promovido para uma atividade numa emissora em Maringá. Enfim, resumidamente, a minha carreira ela foi relativamente precoce. Eu ia nas reuniões e o pessoal perguntava assim, mas quantos anos você tem, Piá? Quem é esse Piá aí? Quem é esse Piá? Né? Não tinha nem barba. E aí foi mais ou menos assim. Mas acima de tudo, respeitando times, né? Falei das pessoas que me ajudaram, mas eu só cresci nos postos de gestão e de liderança que eu tive porque os meus times, né? Você que está aí do outro lado dizendo assim, fiz parte da equipe do Nascimento, eu tenho gratidão pela ajuda que você me deu. Só cresci nos meus postos, por quê? Porque eu formei times e porque os times me ajudaram. E é por isso que hoje eu falo de liderança. Eu digo o seguinte, que eu só dou aula de alguns temas, faço palestras dos temas que eu vivi e fiz dentro das empresas. Então, durante 25 anos fui gerente e diretor de emissoras de televisão, afiliadas da Globo e da Record, né, aqui no Paraná. Fui diretor de marketing, de recursos humanos de empresas da área de saúde, de empresas de concessão de rodovias, e é esse repertório de estudo, de vivência prática, né, e de aplicação é que eu trago para as aulas, né? Quem é meu aluno sabe, eu gosto de dizer, eu não dou aula teórica, eu não dou aula complicada, eu converso, eu simplifico a educação. O meu prazer hoje é provocar educadores para uma educação mais conversada, mais dialogada, educação mais simples, mais aplicável lá na sua empresa. Eu estou fazendo um módulo lá na PUC agora, e sabe qual é a minha alegria? Quando o aluno me liga e diz assim, professor, estou aplicando. Né? Recente a aluna falou, olha, ganhei um prêmio dentro da instituição por um projeto que eu aprendi com você. Quando o aluno me liga e diz assim, professor, fui promovido, né? Que é o quê? É a educação aplicada na prática. Ela cruza o sábado que você deu aula, passa o domingo, mas ela se torna realidade na segunda-feira. Então é isso que eu gosto de fazer nas minhas consultorias, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Eu não gosto de levar para a tua empresa soluções prontas. Eu vou lá para dar a aula que eu dou na pós-graduação, ou uma palestra que eu tenho organizada. Não. A pergunta é, aonde dói? Qual é o problema que você tem na sua empresa? E como é que eu posso aportar conhecimento, informação, ser provocacional, inquietar o teu time, a tua base, que é quem vai fazer a coisa acontecer. Tem muito consultor internado dentro de empresas 2, 3 anos em que não sai do lugar. Né? Eu falo que as minhas consultorias têm início, meio e fim, e que não pode passar de 1 ano e meio, 2. Sim. Porque senão você vai estar lá tirando o dinheiro da sua empresa. Então, eu trago essa construção e a gente vai aplicar. Né? Eu falo que eu sou um consultor hands-on, mão na massa. Vou caminhando com o teu time, com a tua equipe para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa construir, muito bom te ouvir, né? A gente acaba sendo, tanto o professor quanto o líder. O professor é um líder. Eu costumo falar, eu dei aula há muito tempo, né? Dou aulas, volta e meia também, pós-graduação, enfim, e graduação. O professor ele vai animar o processo de ensino-aprendizagem, né? Gostei dessa palavra, animar. E é o animador mesmo do processo, porque ele tem que tirar, como fosse um maestro de uma orquestra, tirar o melhor de cada um deles na sua expertise, no seu instrumento musical. O líder também é assim. Claro que você com 24 anos também teve esse empoderamento, mas pela tua atitude proativa. Me lembro uma vez, eu trabalhava numa montadora francesa e havia uma diretora de RH Mundo para cá, eu estava no RH, e tinha pessoas mais experientes que eu, e todo mundo querendo falou, não, eu vou viajar, não vou estar aqui, eu falei, eu assumo.
Eu falava 50 palavras de francês. Para resumir a história, ela veio, acompanhei ela, no final da missão eu já falava 1000 palavras de francês, ela mandou uma carta para o presidente da empresa agradecendo. Ou seja, eu me coloquei à prova. Quem quer vencer precisa se colocar à prova. E você também se colocou à prova à época. Mas vamos lá, muitas lições aprendidas, estar ao nível, ir na empresa, né? Eu gosto da ideia do conceito dos 9 meses. Eu trabalho num acelerador de startups, a Ciclo, né? Uma hora a gente pode falar. Quero saber sobre ela. Que tem um foco no agro e na indústria. Então, outra minha paixão, meses, né? Você sabe que eu já acabei de falar, outra minha paixão, porque eu tenho o pé na roça, né? Não, Eu era na Boia então Fria, é importantíssimo, fiz muitas matérias para o Globo Rural. E o Paraná é o supermercado do mundo, né? Verdade. Então, assim, a gente fazer em 9 meses tu tem que dar resultado. Aliás, no primeiro mês tem que dar resultado. Queria agora, finalizando esse bloco, ouvir de você começar a falar do Mundo 6.0. Finalizamos ali em 2 minutinhos aí, tu falar sobre o Mundo 6.0 e a gente inicia o último bloco ainda complementando, porque tem outro livro também, né? É verdade, muito obrigado. Durante a pandemia, o que aconteceu comigo? Eu estava lá na minha casa dando aulas online na Reinvenção, tinha montado um micro estúdio lá na minha casa. E eu gosto de anotar, Gilles, as coisas. E um dia eu olhei do meu lado e falei, nossa vida, quantas anotações aqui para dar suporte às conversas, às falas e às aulas. E veio no meu ouvido uma voz assim, você tem um livro aí. Ato contínuo veio outra voz e disse o seguinte, mais um livro que você tem aí que não vai sair do papel. Aquele dia eu soquei a mesa e falei, esse livro vai sair. Liguei para um amigo meu, Marçal Siqueira, falei, eu não perguntei como constrói, eu perguntei quanto custa para fazer um livro e quanto você pagou. Foi tanto. Qual é a sua editora e o telefone da editora? Liguei para o dono da editora e falei, viu, eu quero fazer um livro. Ele falou, não, tá bom. Por quê? Porque tem um monte de gente com livros na ideia, eu falo que tem um monte de gente com uma enciclopédia na cabeça, tá? Mas não consegue fazer com que essa enciclopédia, né, vire... Não quebra a lâmpada. Não quebra a lâmpada, você quebrou. não sai do lugar. Eu falei, cara, e daí, sabe o que eu fiz? Eu falei para ele, esse livro vai ficar pronto em 100 dias. Ele falou, não, é impossível. Pela experiência dele, pela vivência, pela gargantice que a gente está acostumado a ouvir. Tá? Em 100 dias, Mundo 6.0 ficou pronto, chegou no dia do meu aniversário, 23 de dezembro, às 11 horas da noite na minha casa. A primeira edição de 1000 exemplares esgotou em 40 dias, tá? E depois eu fiz uma segunda edição. Tema desse livro. O tema e a mensagem do livro para a gente finalizar. Reinvenção. Provocação, inquietação. Conto a história de pequenos empreendedores, tá, que saíram do zero e se reinventaram durante a pandemia, e conto a história de grandes empreendedores, como Alfonso Voit do Ebanks. Sim, do Ebanks, né? O Daniel Scandian do Madeira. Vamos falar sobre esses cases que tu conta, pouquinho do livro, que a gente quer que eles leiam o livro. Muito legal. Estamos finalizando aqui, então, esse bloco. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o futuro, vamos falar um pouquinho desses livros, né, e dessa jornada tua enquanto escritor e um livro que ensina e inspira, esse é o principal. E logo, então, é rapidinho, tá? A gente já volta aqui para continuar essa conversa inspiradora. O BRDE está incentivando os municípios do Sul a participarem da primeira edição da incubadora de projetos Solução Natureza. A iniciativa, em parceria com a Fundação Grupo Boticário e a rede internacional C40 Cities, vai oferecer suporte técnico gratuito para até 30 projetos urbanos de sustentabilidade e adaptação climática. As cidades selecionadas terão auxílio completo para desenvolver suas propostas e apresentá-las a investidores durante o C40 World Summit, em novembro, no Rio de Janeiro. As inscrições seguem abertas até o dia 8 de setembro no site Solução Natureza. O BRDE reforça que é uma oportunidade única para que os municípios mostrem ao mundo suas soluções inovadoras para a sustentabilidade. Bem-vindos ao último bloco do nosso episódio, hoje inspirador, com o professor e aprendiz Nascimento. Até agora a gente conversou sobre reinvenção, cultura, pessoas, liderança, pontos de virada, sabe, estratégias para crescer, provocações, enfim, muita coisa boa, professor Nascimento. Obrigado pela tua contribuição. Para quem está nos assistindo, a audiência é nacional e até internacional, já que a Rede TV Paraná aí tem formas de chegar em mais de 180 países. Então essa é uma mensagem que vai chegar em muitos lugares.
Fala então agora dos seus livros, né, das mensagens, né? Não fala tudo, para que o pessoal vá atrás do livro, né? Dê um jeito de encontrar o livro para ler. Fala do Mundo 6.0 e desse outro livro que... E aí a gente vai seguindo aí o bloco. Legal. Gilles, eu quero mais uma vez te parabenizar pelo Quebrando a Lâmpada, toda a sua equipe, a equipe do Edson, né, todo o carinho que vocês têm com a gente aqui. Mundo 6.0 é o livro que eu comentei anteriormente, né, que eu atropelei, né, num ouvido dizia o seguinte, não vai escrever um livro, e graças a Deus a gente foi lá e fez. Ele virou aí um campeão de vendas, né, porque esgotou rapidamente. Eu conto a história de pequenos e grandes empreendedores. Por que, Nascimento, que você conta a história de pequenos empreendedores? Porque às vezes a gente acha que eles são insignificantes, e não são. Você não é pequeno, você está pequeno, você vai se tornar e pode se tornar um grande empreendedor. Eu respeito muito a história dos pequenos empreendedores. Por quê? Porque com poucos recursos e muitas vezes pouca informação, você se reinventa e você se transforma. A gente tem muitas histórias nessa linha. Então eu conto histórias da Angel, conto histórias do Vanderlei, pessoas que durante a pandemia, né, tiveram que mudar, pivotar, como a gente fala aí no mundo das startups, os seus negócios. E conto histórias de grandes empreendedores, como o Alfonso Ivoit, do Ebanks, que concedeu uma entrevista para mim, o Daniel Scandian, do Madeira Madeira, que pegaram negócios do nada e levaram a negócios que se transformaram em unicórnios, negócios bilionários como o Ebanks, né? Negócios que estavam quebrados como o Madeira Madeira e que hoje é uma empresa digital. Reinvenção. Então, eu trago isso no Mundo 6.0. E essas realidades, elas têm um papel muito importante para dizer também para você que é empreendedor que é possível, que dá certo, com garra, com honestidade, com ética e reinvenção, né? Esse repertório todo, o que eu tenho feito hoje em dia? Trazido para o meu trabalho de conselheiro empresarial. Eu estou fazendo uma formação hoje na Fundação Dom Cabral, mas já fui conselheiro de empresas da área de saúde, sou conselheiro e mentor de startups, hoje especialmente do Habitat Senai, como a TrueWork, que é uma startup curitibana, que é sensacional. Então, esse trabalho todo que a gente faz dá repertório da musculatura. Já são 7 ou 8 livros que eu tenho pessoais, né? Eu chamo de livros autorais, ou aonde eu contribuo com capítulos. Você lê um deles, que é o livro de inovação, agora está saindo um outro de inovação junto com o time do Positivo. Estou escrevendo 2 livros agora sobre 2 empreendedores diferenciados, o seu Luiz Amorim e o Flávio Brandalize. Então, esse repertório de informação faz que aos 57 anos eu esteja criando a minha próxima profissão, né? Aliás, já estou vivendo nela, que é a profissão de conselheiro empresarial, juntamente com esse olhar de educador corporativo, seja nas pós-graduações ou seja dentro das empresas como consultor. Gilles. Muito legal. Sigam o professor Nascimento, ele já vai passar aqui as direções dele no LinkedIn, no Instagram. Queria fortalecer aqui e valorizar muito esse mindset, essa mentalidade sua, né, de resolver problemas, de inovar. E olha que legal, de devolver para a sociedade. Esse é um ponto importante. Nós precisamos devolver para a sociedade, de alguma maneira, aquilo que a sociedade, que o mundo nos deu para nós, para a nossa família. Eu tenho feito muito isso, é importante a gente devolver para a sociedade com conhecimento, com inspiração, e é esse também um dos propósitos do programa Quebrando a Lâmpada. Professor Nascimento, tem um outro livro, eu gostaria que você comentasse aqui agora. Estou trazendo aqui para você, Entre Drones e Dinossauros. Tá? Você me fez quebrar uma lâmpada, né? Já temos um título aí, aprendi, só falta ajustar o conteúdo. O que é o projeto do Entre Drones e Dinossauros? Eu tinha escrito e aprendi a escrever livros com o Mundo 6.0. Lembra lá a inflexão, o ponto de virada e a quebrada da lâmpada? Sim. E quando você quebra uma lâmpada, não guarde os cacos na gaveta, construa outras lâmpadas. E esse aprendizado, né, do Mundo 6.0 fez com que eu chegasse um dia na mesa do grupo The Masters, né, que é uma confraria que a gente criou. O Alexandre Conte me ligou um dia e falou: viu, você lançou um livro, eu quero o seu livro. Como que eu faço para comprar? Vamos tomar um café? Eu falei: vamos, mas vamos chamar mais gente.
No primeiro almoço a gente teve 10 pessoas, hoje a gente tem uma confraria de 40 pessoas. E ouvindo um dia essas pessoas no almoço, eu falei, tem um livro aí. E aí que surgiu a ideia do Drones e Dinossauros 1, tá? São 20 capítulos escrito por essas pessoas. O livro não se bastou na edição 1, onde a gente falou de ambidestria e strategic foresight, e a gente lançou a segunda edição, que é Entre Drones e Dinossauros 2, falando de mega tendências. Cada especialista falou de um tema. Então, Fantástico. Nós temos 22 capítulos, unimos pessoas. Construir um livro sozinho é complicado, leva tempo e custa caro. De mãos dadas, ajudando o outro, cada um fazendo um capítulo, foi mais em conta, mais rápido e mais produtivo para todo mundo. Então, a gente lançou Entre Drones e Dinossauros 2. Acaba sendo um guia para as pessoas, né? Porque as profissões... que vão chegar 70%, segundo pesquisas aí de grandes consultorias, como Deloitte, Ernst Young, McKinsey, não existe ainda. Então vocês estão dando um olhar aqui, olha, ali na frente vai precisar, nesse sentido mesmo. Nesse sentido, Te agradeço, vou ler o livro. Falamos sobre mega tendências. No 1 eu falo sobre o meu tema Líder 7.0 na era da inteligência artificial, que é uma palestra que eu tenho e trago essas características. Nesse livro eu falo sobre o ESG. O meu título é assim: Num planeta em agonia, ESG não é modinha. Tem muita gente achando que ESG é moda, mas não é. Nós que nadamos nos rios, nós que ouvimos pássaros, nós que vimos bicho na floresta, nós que bebemos água cristalina e pura das fontes, sabemos que a gente está num planeta em destruição, né? Pela quantidade de lixo que nós geramos, pela poluição nos oceanos e por uma série de coisas. Então, assim, nós temos que, como sociedade, se preocupar com o futuro do planeta. Não, fantástico, e vejo que é uma temática importante. A gente conversou já com a Giovana Conte aqui sobre esse tema, ela trabalha muito bem esse tema. Eu tenho acompanhado esse programa, enfim, foi formalizado em 2004 pela ONU, mas já é um tema que já vem de longa data. E eu vejo assim, todos têm que continuar tomando água limpa, né? A gente não pode esperar que alguém tome água suja ali na frente. E a preocupação com o meio ambiente é importante, com o social, mas eu vejo nas futuras gerações, exatamente. Professor Nascimento, é muito bom estar aqui contigo. Gostaria que você agora deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né, especialmente os jovens, as crianças que nascem cientistas, né, uma mensagem, as aspas, do professor e aprendiz Nascimento para essas pessoas aí que de repente tem aquela ideia ali, mas ela ainda não foi transformada numa ação concreta. Deixa uma mensagem para eles, por favor, e em seguida a gente vai para a mensagem final. Legal. Nós precisamos de vocês. O mundo precisa de vocês. Com muita humildade, com muita sabedoria, com inquietação e provocação, vocês são os construtores do futuro da nossa sociedade e do nosso planeta. Então, não temas, siga avante, tenha coragem, fé em Deus e pé na tábua. Muito bom, muito bom. Satisfação em ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada, na Rede TV Paraná, e conte sempre conosco das suas jornadas, deixe-nos saber que a gente vai cada vez mais, o Quebrando a Lâmpada é mais do que um programa televisivo, é um mindset, é uma ideia, é uma marca onde a gente precisa conectar as pessoas, unir as pessoas, gerar negócios, gerar nota fiscal, melhorar a vida de todos, e esse é o mais importante que a gente tem feito. Deixa suas direções, aí suas contas no Instagram, no LinkedIn, para que as pessoas te acompanhem. Muito obrigado pelo convite que você me fez. Saio daqui com uma lâmpada quebrada, ela está bem trincadinha para esse projeto que você me ajudou a provocar, chamando ele de Aprendiz. As pessoas podem me encontrar através do meu celular. Nascimento, você deixa o celular para todo mundo? Deixo sim, sem problema nenhum, porque eu preciso me conectar com as pessoas. É o 41992701011. Já repito, fica tranquilo. No Instagram as pessoas me encontram como Nascimento Top de Gestão. Estou também como o professor José Nascimento no LinkedIn. Telefone novamente, 41992701011. Gilles, muito obrigado. Deus te abençoe e obrigado a você que nos acompanhou. Compartilha aí esse conteúdo com todo mundo. Muito obrigado. Excelente bate-papo, excelente prosa, muitas inspirações. Te agradeço de coração mesmo, em meu nome, em nome de toda a equipe do Quebrando a Lâmpada. E
Siga nessa jornada e conte conosco. E assim a gente encerra mais um Quebrando a Lâmpada, com muita inspiração, ideias para você colocar em prática. Quebre a sua lâmpada. E aqui uma dica do professor Nascimento: o caco que for quebrado dessa lâmpada, que você vai gerar um novo negócio, utilize para fazer um outro negócio. Ou seja, economia circular, temos que aproveitar tudo. Agradeço ao nosso convidado de hoje novamente e a todos vocês que nos acompanharam. Esse é um programa oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Sigam lá o BRDE Labs, logo estarão conversando conosco, e do CREA Paraná. Obrigado, CREA Paraná, esse conselho de engenharia, com a liderança muito bacana agora do Ascari, que é o CREA Paraná quem fiscaliza e cuida. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Acompanhar o nosso canal no YouTube, digite lá, se inscreva no @Quebrando a Lâmpada, se inscreva no YouTube, onde os programas estarão todos lá, os vídeos e toda essa inspiração com os nossos entrevistados Mentes Brilhante. Siga no Spotify também. Vai viajar? Conecte o Spotify, @Quebrando a Lâmpada. Estão lá os programas. E também no Instagram, para todos os conteúdos inspiradores. Eu te espero no próximo episódio. Esse programa Quebrando a Lâmpada visa transformar a tua ideia, as ideias nossas, em ações concretas, em projetos vitoriosos, em qualidade de vida para você, para sua família, para o seu entorno e principalmente na tua felicidade. Muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo episódio. Um beijo no coração.